De janeiro a agosto deste ano, o Brasil registrou 11 milhões e 400 mil hectares de áreas queimadas em suas reservas e matas. Esse total é maior do que o dobro da área queimada no mesmo período do ano passado. Para que você, telespectador, possa ter uma melhor dimensão do que aconteceu, a área que foi queimada é 20% maior do que todo o estado de Pernambuco, que tem quase 10 milhões de hectares. Muitas dessas queimadas nasceram de antigas práticas agrícolas e algumas acabaram se tornando incêndios florestais. Toda essa dimensão das queimadas, associadas ao calor extremo e à seca em quase todo o país, estão levantando discussões e propostas para a revisão da legislação que trata desse tema. Eu sou William França e é para tratar de um projeto de lei que estabelece medidas adicionais de proteção, recuperação, fiscalização ambiental e a responsabilidade objetiva daqueles responsáveis por queimadas ilegais, que eu converso agora com o seu autor, o deputado João Daniel, que representa Sergipe pelo PT e que está em seu terceiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu que agradeço, William, a você e a todos que fazem a TV Câmara, em especial o povo brasileiro, o povo sergipano, por nos dar esta oportunidade de trazer temas, propor leis para pensar o Brasil, melhorar o Brasil e contribuir especialmente com a questão ambiental. Nessa questão que eu levantei, eu trouxe alguns grandes números, os números mais consolidados de agosto para trás, mas o problema permanece, ainda tem muitos lugares que ainda estão sofrendo com as queimadas, os grandes biomas, o Pantanal, a Amazônia, aqui no Cerrado, na sua região, no Nordeste, no semiárido também. Como é que o senhor pretende melhorar ou tentar travar ou coibir, enfim, melhorar essa questão que envolve uma questão cultural, às vezes até que se arrasta há muitos anos, né? Olha, nós temos um grande problema no Brasil que é difícil de debater e discutir, inclusive aqui na Câmara, né, no Parlamento, que é a questão da forma como se foi desmatando no Brasil, da forma como se foi expandindo as fronteiras agrícolas e pecuárias e da forma como ganhou força e formou bancada e poder neste país o grande agronegócio exportador. Então existe um grande problema que é o modelo agrícola-pecuária brasileiro, que foi desenvolvido há décadas e que hoje é uma força econômica, política, em todos os sentidos, que tenta trabalhar uma ideia, né? Eles trabalharam uma ideia de que a questão ambiental não é importante. A grande maioria, né? Hoje nós temos, eu acho que uma boa parte, né? Eu diria que 30% a 40% do grande agronegócio já tem clareza do problema que inclusive cria para eles. Então foram expandindo, foram destruindo, foram desmatando, foram queimando e virou uma prática para aumentar as áreas plantadas, as áreas de pecuária, sem nenhum cuidado com o meio ambiente. Isso é uma coisa grave. E hoje nós estamos diante de uma situação mundial que não é mais apenas uma discussão, uma questão real. O aquecimento global é uma realidade. Ou nós paramos para debater e trabalhar um projeto que cuide do meio ambiente, da vida e da natureza neste país para fazer a nossa parte diante do planeta, ou nós estamos trabalhando para o fim da humanidade. Então é muito importante que a gente tem esse projeto de lei 3643, né? Ele é bastante amplo, né? Ele trata de uma série de vertentes dentro desse problema gigante, né? Exatamente. Esse projeto a gente trabalha para que haja uma punição firme e rigorosa contra aqueles que cometem crimes de ambiental. O crime de incendiar, de queimar, né? É público, né? A população assiste. Você ter uma pessoa que passa numa área de reserva, né? Eu estava assistindo o vídeo, por exemplo, que é divulgado inclusive pela Polícia Federal. A pessoa teve coragem de passar e ir lá no meio da área seca e incendiar. Isso não pode ficar impune.
Nós precisamos cuidar da natureza, cuidar da vida. Então, o nosso projeto tem essas 3 grandes ideias que nós discutimos. Uma é tomar firme uma posição exemplar para aqueles que cometem crime. Nós não estamos falando de um incêndio numa propriedade que foi causada pela natureza, que é possível e que às vezes ocorre. Nós estamos falando de incêndio criminoso. Daquele que alguém foi propositalmente ou a mando de alguém provocá-lo, né? O que mais ocorreu nessa abertura de fronteira agrícola era entrar nos períodos secos e incendiar para poder desmatar e imediatamente entrar com pecuária ou com grãos, com monocultura. Então, uma das questões é essa punição. A outra questão importante que nós achamos é a gente ter uma legislação e um compromisso do Estado para trabalhar a conscientização. As pessoas precisam ter consciência do papel da natureza da nossa vida. O Papa Francisco fala a nossa casa comum. Ou a gente tem clareza que o que nós estamos jogando de lixo aqui no chão, ou queimando, ou incendiando, isso tudo está prejudicando a vida como um todo e a natureza, e é parte de mim. Então a gente precisa conscientizar. Então o Estado brasileiro, né, seja o Pacto Federativo, a União, o Estado e o município, você tem um grande programa de formação, capacitação, conscientização. E o terceiro... Isso me permite, deputado, nessa capacitação, nesse treinamento, o senhor também trabalha a ideia de treinar os agricultores, né? Claro, O senhor é um agricultor? Sou agricultor, moro na roça e ontem, antes de sair, pelo menos preparei mais 20 mudas novas de planta, que eu faço muito doação de plantas. Há uma cultura, diria que centenária, de que tocar fogo é bom para preparar o terreno. Desse projeto também o senhor trata de tentar modificar essa cultura, não é isso também? Exatamente. Eu tenho uma origem de minha avó, que era italiana, né? Ela é a 2ª geração, e ela trabalhava na roça, ela era analfabeta, ela nunca teve nem título de eleitor, ela nunca votou, faleceu há 20 anos, mas era com quem a gente se aproximou muito. Nada se queimava, tudo precisava cuidar para transformar em matéria orgânica, né? Ao redor de uma fruteira, você puxar todas as folhas e os restos para fazer sombra, para ali apodrecer, formar aquela matéria orgânica. Então, existe um grande trabalho que é fazer a conscientização das pessoas de cuidar da natureza. Eu tive a oportunidade, William... Antes da gente estourar o tempo, e o terceiro vertente desse seu projeto, qual é? A gente precisa fazer reflorestamento. A gente não pode ver uma área começando a desertificar e nada é feito. Eu tive o prazer de conhecer uma das regiões mais desertificadas na China, que eles iniciaram um programa com o Estado grande, há 10 anos atrás. Você olha a foto, as imagens, e você olha hoje toda verde reflorestada. Locais que chovia 200 milímetros passou a chover 600 milímetros. Esse problema do calor, esse problema das grandes chuvas, todo mundo sabe. É só você pegar estudiosos que estudam a ciência, é o problema do desequilíbrio ambiental. Quando você desmata o cerrado, você desequilibra a região. Isso vai gerar ou muito sol ou fortes chuvas, e assim vai, como o caso do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é o estado que mais flexibilizou a legislação ambiental, né? Então é uma coisa muito simples. Como é que o rio enche e leva tudo? Porque não tem mais nada para segurar. Toda a chuva vai e entra no rio e vira uma grande enchente. Então a gente precisa fazer recuperação. Como é que o pessoal na China fez? O governo chinês chamou a população, mostrou um projeto e teve locais que eles contrataram milhares de pessoas. Levaram água, né, através de irrigação no alto dos morros para descer por gravidade, gotejamento, e viraram áreas verdes, lindas.
Então a gente tem água, nós temos mananciais, nós temos aquíferos, nós temos rio, nós temos barragem, nós temos tecnologia, nós temos cientistas melhores do mundo aqui, entre os melhores do mundo. Então a gente precisa que o governo, né? Eu não falo o governo do presidente Lula, é o Estado brasileiro, né? O Lula tem uma consciência ambiental muito avançada, a gente sabe da pressão dos setores. A Marina, a ministra do Meio Ambiente, tem uma consciência e uma clareza. A gente precisa fazer projetos e programas que envolvam a população para reflorestar. Inclusive, ter renda. Por que um agricultor de 10 hectares de terra, se ele vai reflorestar 5 hectares e ter um manejo agroflorestal naqueles 5 hectares, que é metade da área dele, ele não pode ter uma renda de meio salário mínimo mensal, porque ele cuida, preserva e porque ele está ajudando o meio ambiente. A gente precisa pensar nisso. Deputado, essa conversa é bastante profícua, vai longe, mas nosso tempo neste momento está se esgotando. Eu desejo sucesso na tramitação do projeto. O senhor está apresentando ele agora, né? Começa a tramitação aqui na casa. Ele está apresentado, vai tramitar nas comissões e a gente acha que tem um clima bom, né, na sociedade brasileira, tendo em vista a vinda da COP para o Brasil. Há um momento oportuno. Um momento oportuno. Né? Sem falar de todo esse problema ambiental que o Brasil vem sofrendo ultimamente. Né? Tá bem. Do calor, das chuvas, das mudanças climáticas que chegou na vida real da população. Há 10, 15, 20 anos atrás, muito se discutia nas escolas, universidades, em locais, mas as pessoas não percebiam. Mas hoje as pessoas percebem pelo calor, pela chuva, pelo frio. Mas eu agradeço e eu espero e conto com o apoio para a gente aprovar esse projeto, que não vai mudar tudo, mas vai ajudar. Eu que agradeço a sua participação aqui, deputado. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 3.643 de 2024, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, acesse o canal da Câmara no YouTube. Agradeço a sua atenção.